Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o nosso assunto de hoje é molaridade. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é o cálculo da molaridade, a segunda unidade de concentração comum. Vem comigo. Concentração molar, que a gente pode chamar também de molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Vem comigo aqui, quantidade de matéria é a mesma coisa que mol. Se é concentração em quantidade de matéria, é concentração em mol, certo? Molaridade. Essa concentração, que é a que mais cai no vestibular, vai ser a razão entre o número de mols do soluto e o volume da solução, sempre em litro. Então, vamos escrever aqui a molaridade vai ser igual ao número de mols pelo volume. Muito bem, vamos aqui colocar o que significa cada um. Olha aqui, o N é o número de mols. O V é o volume em litros. E este M é a molaridade, que é a concentração molar. A unidade, se eu estou dividindo o número de mols pelo volume em litro, a unidade vai ser mol por litro, que a gente também pode escrever mol vezes litro menos 1, certo? Então, vamos ao primeiro cálculo. 5 mol de NaCl em 2 litros de solução. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a molaridade é igual ao número de mols pelo volume, certo? Isso implica dizer que a molaridade é igual ao número de mols, que é 5, sobre o volume, que é 2, vai ser igual a 2,5 mol por litro. Esse é o valor da molaridade da solução da letra A. Vamos à letra B? 0,8 mol de KOH em 200 ml de solução. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? A molaridade vai ser igual ao número de mols pelo volume. Isso implica dizer que o número de mols é 0,8. Eu gosto de repetir. A molaridade vai ser igual a 0,8 divididos pelo volume. 200 ml, vamos voltar ao nosso papo. 500 ml, 0,5. 400 ml, 0,4. 300 ml, 0,3. 200 ml, 0,2 litro. Então, vamos dividir por 0,2. Multiplica por 10 em cima e 10 embaixo, indivíduo. O que vai dar isso? 0,8 divididos por 0,2 é a mesma coisa que 8 divididos por 2, que é igual a 4 mol por litro. Você pode substituir mol por litro por M, que significa molar 4M. Pode vir assim também. Tudo bem? Vamos lá. 1,48 gramas de CaOH2 em 20 centímetros cúbicos de solução. Na nossa videoaula anterior, nós falamos que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então, olha aqui, ó, 20 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 20 ml. E se 200 ml equivale a 0,2 litro, então 20 ml equivale a 0,02 litro. Muito bem, só que dessa vez ele me deu grama. Se eu pegar o grama e dividir por esse volume, indivíduo, você vai achar o C, que é a concentração comum, e não a molar. Então, consequentemente, a gente, para achar a concentração molar, tem que passar para mol, porque molaridade é número de mols pelo volume. Então, como é que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. A concentração molar vai ser igual ao número de mols pelo volume. Então, vamos lá. 1 mol de CaOH2 equivale a quanto? O O é 16, só olhar na tabela periódica. O O é 16 mais 1 dá 17. 17 vezes 2 dá 34. E 34 com 40 do cálcio, 74. 1 mol tem 74 gramas. Então, se eu tenho... Deixa eu botar isso aqui mais pertinho ali para ficar mais organizado. Vai ficar 1 mol
de CaOH2 tem quanto? Tem 16 mais 1, que dá 17, só olhar na tabela periódica, vezes 2 dá 34, com 40 do cálcio, 74 gramas. Então, se eu tenho 1,48 gramas, eu vou ter X mol. Então, X vai ser igual a quanto? Muito bem, você perceba que 148 é o dobro de 74. E se 148 é o dobro de 74, a gente pode dizer que daqui para cá a gente dobrou, não é isso? Porque de 74 para 148 a gente multiplicou por 2 e andou 2 casas para lá. Concorda ou não? Se a gente dobrou e andou 2 casas para a esquerda, então, consequentemente, quando a gente dobra, 1 fica 2, e quando a gente anda 2 casas para a esquerda, 0,02 mol. Muito bem, então, como a molaridade é igual ao número de mols, que é 0,02, divididos pelo volume, que também é 0,02, logo, isso vai me dar 1 mol por litro. Está aí o valor da minha molaridade, certo? Vamos para a letra D, que o raciocínio é igualzinho. Bom, letra D. A massa é de 2 gramas de NaOH em 50 ml de solução. Se o volume é de 50 ml, muito bem, se 500 ml quer dizer 0,5 litros, então 50 ml quer dizer 0,05 litros. Então, vamos lá. A molaridade é igual ao número de mols pelo volume. Qual o número de mols que eu vou ter aqui? Bom, 1 mol de NaOH tem o quê? O Na é 23, mais 1 dá 24, e 24 com 16 vai dar 40 gramas. Se 1 mol de NaOH tem 40 gramas, então, se eu tenho 2 gramas, eu vou ter X mols. Acompanha contigo. Quanto é que é a metade de 40? A metade de 40 não é 20? Então, quer dizer que daqui para cá eu dividi por 2, que fica 20, mas eu andei uma casa para a esquerda, que é 2, certo? Mais uma vez, daqui para cá o que o tio fez? De 40 para 2. Eu dividi por 2, porque 40 divididos por 2 dá 20, e andei uma casa para a esquerda, que aí fica 2, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Dividir por 2 e andar uma casa. Vamos dividir 1 por 2, fica 0,5. Andando uma casa, x igual a 0,05 mol. Eu tenho certeza que você entendeu. Então, e se não entendeu, volta um pouquinho. Aqui, ó, a molaridade vai ser igual, quanto é que é o número de mols mesmo? 0,05 divididos pelo volume. O volume está 50 ml. 50 ml também é 0,05. Coincidentemente, tá, gente? Porque eu coloquei de cabeça, deu a mesma coisa, 1 mol por litro, que eu vou botar 1 m de 1 molar, certo? Muito bem. No exemplo 2 lá em cima, ele fala assim: uma alíquota de 100 ml apresenta a concentração de HBr igual a 0,5 mol por litro. Dessa vez, o problema me deu a molaridade, certo? Uma vez que ele me deu a molaridade, olha aqui, ó, a molaridade é igual a 0,5 mol por litro, certo? Vezes litro menos 1 é a mesma coisa que mol por litro. Ele quer que você calcule o valor da massa do ácido na alíquota. Primeira coisa, a gente precisa saber quanto é que pesa o H e quanto é que pesa o BR. Vamos na tabela periódica ver. O H pesa 1 e o BR pesa 80. Então, HBr vai ficar quanto? Vai ficar 1 mais 80, que é igual a 81, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Como é que é a fórmula da molaridade? É número de mols pelo volume. Quanto que é a molaridade? A molaridade é 0,5. É igual ao número de mols, que é N, sobre o volume. O volume é 100 ml. 100 ml em litro equivale a 0,1 litro. Você não pode esquecer de passar para litro.
quando a gente multiplica isso aqui cruzado, a gente vai chegar que o número de mols é igual a 0,05 mol. Mas o problema, Binho, não pediu o valor do número de mols, ele pediu a massa. Por isso que a gente vai fazer aqui, ó, 1 mol de HBr equivale a 81 gramas. Então, 0,05 mol de HBr equivalerá a X. Então, X é igual a 81 vezes 0,05, que vai ser igual a quanto? A gente pega o 81, multiplica por 5, ó, aqui vai ficar 5, 8 vezes 5, 40, não é isso? Vai ficar 405, mas eu tenho duas casas depois da vírgula, logo 4,05 gramas. Então tá aí, ó, 4,05 gramas é o valor da massa de HBr na alíquota. Muito bem. Quando o problema pedir ou fornecer massa no cálculo de molaridade, igual o que a gente está fazendo aqui, na letra C, na letra D, e nesse exercício 2, está vendo aqui que ele está me dando massa? Está me dando massa. E me pede o valor da massa, a gente vai usar uma fórmula, que eu nem vou provar ela aqui por causa do tempo, ok? Nós vamos usar essa formulazinha aqui que vai facilitar muito a nossa vida. Olha, M é igual a M sobre MV. Ih, Binho, é muito M. Olha aqui, ó. Esse M é o nosso mesmo M aqui. Esse M aqui é o quê? É a molaridade, ou seja, a concentração molar, que é o mol por litro, certo? Muito bem. Esse M aqui é massa, a massa que tem que estar sempre em grama, certo? E aqui, ó, o V é o volume tem que estar sempre em litro. E o que vem a ser esse M em letra de forma quando não está do lado do número? Quando está do lado do número é molar, é mol por litro. Mas quando está nessa fórmula, quer dizer a massa molecular da substância. Eu vou chamar de massa fixa, aquela que não muda nunca, certo? Então, é o nosso clássico, desculpa a expressão, mas ela serve muito. Maria mais que merda de vida. Guardou? Maria mais que merda de vida. Olha aqui, ó. Maria mais que merda de vida. Então, molaridade, massa qualquer, massa fixa e o volume sempre em litro. Então, na letra C, como é que a gente pode fazer esse cálculo? A gente pode fazer esse cálculo desta maneira, né? O cálculo da molaridade dessa maneira, ou uma vez que ele está me dando massa e que é a molaridade, olha aqui, ó, Maria mais que merda de vida. O que é a molaridade? É o que a gente quer saber. Então, a molaridade é igual. Quanto é que é a massa que ele me deu? 1,48. Quanto é que é a massa fixa da substância? A massa fixa vai ser o cálcio, que é 40, o O, 16 mais 1 dá 17, 17 vezes 2 dá 34, e 34 com 40, então dá 74, aqui ó, 74. E qual é o volume? 20 centímetros cúbicos é 20 ml, que equivale a 0,02 litro. Olha isso aqui, quantas casas depois da vírgula eu tenho aqui? 2, então é 148 vezes 10 a menos 2, certo? E aqui, ó, sobre 74 vezes quantas casas depois da vírgula? 2 vezes 10 a menos 2, porque são duas casas depois da vírgula. O que eu faço? Corto 10 a menos 2 com 10 a menos 2. E aqui, ó, quanto é que é 174 vezes 2? Dá 148. Então, eu posso cortar o 148 com 148. Qual é a resposta disso? 1 mol por litro. 1 sobre 1, certo? 1 mol por litro. Não deu igualzinho? Deu igualzinho. Vamos aqui no caso a letra D, então. A letra D vai ficar como? Melhor, eu não vou fazer a letra D, eu vou alterar aqui na hora, ó. Eu vou fazer a letra D, você pode fazer como exercício. Faz como exercício, aplicando o Maria mais que merda de vida, para ver se não dá exatamente 1 mol por litro também. Eu vou fazer esse exercício, que é o 2. Então aqui, ó, o exercício 2,
o exercício 2, não é isso? Ou exemplo 2, vai ser igual ao quê? Muito bem, ele está me dando o volume, que é 100 ml, está me dando a molaridade. Vamos lá, a molaridade aqui, ó, Maria, mais que merda de vida. A molaridade é igual a quanto? É 0,5, igual a massa, que é o que ele quer saber, a massa, sobre massa fixa. O bromo é 80, o hidrogênio é 1, então fica 81. Então aqui, ó, 81 vezes, qual é o volume? O volume da alíquota é 100 ml. E 100 ml equivale a quanto em litro? 100 ml equivale a 0,1 litro. Então, quando eu multiplico isso cruzado, a minha massa vai ser igual a 0,5 vezes 81 vezes 0,1, certo? 5 vezes 81, aqui ó, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 8 dá 40, dá 405, só que eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, 4,05 gramas. Então, tá aí. Pode ver que deu o mesmo resultado. Então, fica à vontade do freguês. Ou ele pode usar o Maria mais que merda de vida, ou ele pode usar a regra de 3. Certo? Vamos lá. Calcule o valor da massa de paracetamol em uma solução. Aqui não é o exemplo, até me desconcertou, porque aqui não é o exemplo 4, aqui é o exemplo 3. Vamos lá. Calcule o valor da massa de paracetamol em uma solução de 200 ml, 0,2 mol por litro. Como é que a gente vai fazer? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não é carbono porque está colado no O. Aqui não é carbono porque está colado no N. Aqui não é carbono porque está colado no H. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono e aqui não é carbono porque está colado no O. Então veja, faltam quantas ligações? 3. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3. Lembre-se sempre que o anel aromático é a mesma coisa que ter 3 duplas alternadas. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Já está completo. 1, 2, 3 aqui, 4. 1, 2, 3 aqui, 4. 1, 2, 3, mais um H aqui, 4. 1, 2, 3, um H aqui, 4. 1, 2, 3, 4. Já está completo. Então, como é que a gente vai contar? Eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 6 carbonos, mais 7, 8 carbonos, C8. Quantos Hs? 1, não posso esquecer esse H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C8H9, eu tenho um nitrogênio, certo? O oxigênio sempre por último, carbono e hidrogênio primeiro e o oxigênio sempre por último. Então aqui o oxigênio 1, 2, NO2. Então o que acontece? Quanto é que pesa o átomo de carbono? A gente tem que ir lá na tabela periódica, não pode esquecer que você não precisa decorar isso. E caso for a questão do Enem, como é o nosso curso, o Enem ele não dá tabela periódica, mas ele dá esses valores na própria questão. Então, como é que vai ser? O carbono pesa 12, 12 vezes 8, mais o hidrogênio pesa 1, 1 vezes 9, mais o nitrogênio 14, mais o oxigênio, que é 16 vezes 2. Essa soma dá 151. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que a massa fixa do paracetamol é 151. Logo, a gente sabe que Maria mais que merda de vida, não é isso? Quanto é que vale a molaridade que ele me dá no enunciado? A molaridade vale 0,2. Então, a gente pode dizer aqui, ó, 0,2 é igual a massa que ele quer saber sobre a massa fixa, que é 151, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima porque está cortando no vídeo, 151, certo? Aqui, ó, eu tenho então a massa fixa que é 151 vezes o quê? Quanto é que o valor do volume da solução? Né? 200 ml? Então 0,2
2. Consequentemente, a massa vai ser igual a quanto? A massa será igual a 2 vezes 151 é igual a 302. E 302 vezes 2 é igual a 604. Mas eu tenho uma casa, duas casas depois da vírgula, 6,04 gramas. Muito bem. Então, a gente achou qual é a massa de paracetamol em uma solução de 200 ml, 0,2 mol por litro. Resposta, massa igual a 6,04 gramas. Muito bem, fechamos então a nossa aula de molaridade, a segunda unidade de concentração. A nossa próxima videoaula vai ser sobre o cálculo da molaridade de íons. Essa aula é muito importante. Te espero lá. Forte abraço!